Boa noite! E aí, você gostou do estudo de ontem? Eu gostei. Achei muito proveitoso aprender cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo de ontem. A temática de hoje está muito boa. Olha, muitas verdades hoje você vai aprender. Um conteúdo excepcional. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que ele vai servir para te ajudar no crescimento espiritual não apenas seu, mas também de toda a sua família. Hoje vamos aprender um pouco a respeito de uma grande verdade que foi esquecida na Bíblia por alguns líderes religiosos. Mas você vai ter a oportunidade de ler junto comigo e descobrir se o verdadeiro dia do Senhor é o sábado ou o domingo, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma pequena oração comigo. Assim, nós estaremos em comunhão com o Papai do Céu e Ele nos dará o teu Espírito para que assim possamos aprender cada vez mais a sua palavra. Eu lhe convido a curvar a sua cabeça e comigo orar. Amém? Oremos. Senhor, diante da tua misericórdia, falamos contigo neste momento. Te amamos, Senhor, pois primeiro o Senhor nos amou. Aqui estamos não porque queiramos afagar o nosso ego, mas sim, Senhor, porque queremos conhecer o que a tua santa palavra nos ensina. Então, por favor, Senhor, instrua-nos através do Espírito Santo e dá-nos, Senhor, a capacidade de assim podermos aprender cada vez mais da tua verdade. Ensina-nos em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Amém. Olha, o estudo de hoje, como eu lhe disse, ele está maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ele tem poucas perguntas, tem 4 perguntinhas apenas, mas tem muita informação. Você vai gostar de aprender essas verdades que a Bíblia tem a nos ensinar. Olha, antes de iniciarmos, eu gostaria primeiro de agradecer ao meu querido amigo, um irmão, na verdade, que a vida me deu, Canidé Sena. Ele que tem aberto as portas de sua casa, do seu estúdio, para que a gente possa estar aqui fazendo todo esse trabalho para o Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, cada dia mais, não somente a sua, mas de toda a sua família. Olha só, a temática, como eu lhe disse, é Jesus, o sábado e o domingo. Hoje é dia de quebrar tabus e a gente não pode perder nada, tá bom? Olha só, deixa eu te fazer aquela perguntinha. Se você já conseguiu tomar a água, então não se levanta mais, tá bom? Mas se você ainda não conseguiu, toma essa água rapidão aí. Pede aí para o pessoal ficar sentadinho, as crianças, chama a criançada aí, senta aí do seu lado, porque até eles vão ficar impressionados com esse estudo de hoje, tá? Então vamos lá para a introdução e depois para as perguntas. Olha só, a introdução ela começa dizendo assim: o sábado existe antes do povo judeu e foi instituído por Deus para ser um espaço no tempo para relacionamento entre criatura e Criador. Você concorda com isso? Lembra que antes da criação o Senhor instituiu o sábado? Então ele vem antes que houvesse nação, porque Adão não tinha nação. Isso aí só vai acontecer posteriormente, lá no episódio da torre, conhecida como a Torre de Babel. Lá o Senhor confunde a língua das pessoas e lá é que vai começar a haver as nações, porque os povos vão agora cada qual para o seu lugarzinho, tá certo? Então não existia nacionalidade na época de Adão. Olha aí, diz assim: homens mudaram o verdadeiro dia de guarda por outro, o domingo, contrariando assim a vontade e o plano de Deus. A introdução começou quente, não foi? Já começou com afirmativas aí
que, rapaz, dá no mínimo para a gente se torcesse na cadeira e dizer: o que é que você quer falar com isso, César? Mas antes de qualquer coisa, tenha calma. Vamos deixar que a Bíblia fale, tá certo? Então vamos entrar aí num questionamento muito simples. Qual será o verdadeiro dia do Senhor? O sábado ou o domingo? O que é que você acha? Eu posso achar uma coisa, você pode achar outra, mas olha só, a Bíblia tem a resposta. Então eu não preciso ficar com o que eu acho e nem você com o que você acha. Só precisamos confiar em Deus, porque Ele deixou escrito na sua santa palavra, certo? Primeira perguntinha de hoje, ela diz assim: quem guardou o primeiro sábado na face da terra? E aí? Quem você acha que guardou o primeiro sábado na face da terra? É uma pergunta bem interessante, não é? Talvez você diga assim: foi Adão, porque foi o primeiro homem. Mas alguém existia antes de Adão. E a Bíblia vai começar a lhe dar essas respostas. Então vamos ler junto comigo Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. E ele diz assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha só. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você pode perceber quem foi a primeira pessoa a descansar no sábado? Não foi nem sequer o ser humano, foi o próprio Deus. Você acha que uma verdade tão impressionante como essa deveria ficar esquecida ou deveria ser modificada? Muitos homens mudaram ela e afirmaram e confirmaram que ela tinha sido mudada. Mas você está tendo a oportunidade de ver na Bíblia essa verdade. E você, somente você, junto de Deus, poderá tomar a decisão correta, tá certo? Olha só, nós já vimos que Deus foi a primeira pessoa a descansar, a observar e inclusive santificar esse dia, tá certo? Nós vamos perceber o que mais a divindade fazia. Nós vimos Deus Pai e agora nós vamos ver o que Jesus fazia no sábado. O texto de Lucas 4,16 nos ajudará a compreender essa magnífica verdade. Vamos ler juntos agora na tua Bíblia ou na telinha esse texto maravilhoso da Bíblia. Olha só, o texto ele diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Percebeu qual era o costume de Jesus? Ele todos os sábados, como de costume, estava na igreja, fazendo o quê? Lendo a palavra, compartilhando os ensinamentos bíblicos. Isso era uma das atividades de Jesus no sábado. Ontem nós vimos que era lícito também fazer o bem no dia de sábado, lembra? Então tem muitas coisas que você pode sim fazer. Tem muitos ensinamentos que os homens trouxeram que não tem nada a ver com o que a Bíblia traz. Então você pode hoje escolher estar ao lado de Deus ou dos homens, tá certo? Vamos continuar com a terceira perguntinha. Lembra que hoje são 4? São 4 perguntinhas, mas depois terá outras informações, tá certo? Então nós vamos juntos agora ler na Bíblia o que mais Jesus fazia no dia de sábado. Então abre a tua Bíblia ou nos acompanhe na telinha aí no texto de Lucas, capítulo 4, verso 31. O texto diz assim, ó: e desceu a Cafarnaum
a cidade da Galileia e os ensinava no sábado. Olha, além de Jesus estar na igreja, ele também tirava momentos para estar com as pessoas ali, para que ele pudesse, de uma forma mais íntima, estudar a palavra de Deus com os moradores ali de Cafarnaum, na cidade da Galileia. Não somente com eles, mas também com outras pessoas que por lá estavam. Então era uma alegria que Jesus tinha poder estudar a palavra do Senhor com aquelas pessoas. Viu como é bom conhecer aquilo que Deus nos permite fazer no dia de sábado? Viu só? Então nós vamos para a quarta perguntinha dessa noite, tá certo? E nessa quarta pergunta você vai conseguir perceber que de verdade ela não foi mudada. A lei do Senhor não foi alterada por Deus, tá certo? Mas houve alteração por parte dos homens. Eu já lhe afirmei isso outras vezes, mas eu preciso lhe provar, tanto na Bíblia quanto na história. E hoje, eu e você vamos sair daqui com 0% de dúvida, tá certo? Apenas pedindo a Papai do Céu que nos ajude a cumprir aquilo que Ele nos tem pedido para fazer, tá bom? Olha, a quarta pergunta, ela diz assim: na morte de Jesus, o que as mulheres fizeram no sábado? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem evento mais importante registrado na palavra de Deus aí do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? É um grande evento, não é mesmo? Posteriormente a esse virá outros, como a vinda do Senhor. Mas deixa eu ressaltar um pouquinho esse ponto. Como eu disse anteriormente, esse era um ponto muito importante, é um marco da história, porque nele estava tudo o que a terra aguardava. Se Jesus não ressuscitasse, ninguém seria salvo, mas como Jesus ressuscitou, todos agora têm a oportunidade de salvação. Mas o que estava em jogo ali é que Jesus tinha morrido na sexta-feira e o sábado dizia que era para descansar. Jesus, ele sendo o Senhor dos senhores, aquelas mulheres não ousaram ir embalsamar o seu corpo. Veja só o que acontece através do texto bíblico. No livro de Lucas, capítulo 23, versos 54 e 56, você pode ler exatamente esse texto bíblico que diz: era o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Aí ele diz: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Talvez você se pergunte o seguinte: então elas trabalharam até meia-noite? Não. Se você pegar lá em Gênesis, quando Deus começa a criar os dias, ele fala: foi-se uma tarde e uma manhã, o primeiro, e assim ele vai até o sétimo dia. Ou seja, começou no pôr do sol e terminou no outro pôr do sol. Ou seja, as mulheres estavam ali trabalhando para embalsamar o corpo de Cristo até um pouquinho antes do pôr do sol. Porque no pôr do sol elas já estavam prontas ali para receber o santo sábado do Senhor. E eu posso me expressar assim, porque a Bíblia diz que Deus santificou esse dia. Você viu o texto bíblico anteriormente, né? Então você também concorda comigo. Olha só. Então o próprio Cristo descansou no sábado. As mulheres que lá estavam descansaram no sábado, segundo o mandamento. E a pergunta que eu te faço é: e você? Vai tomar a decisão de andar ao lado de Cristo? Ou vai continuar seguindo da forma que a tradição tem lhe ensinado? Mas como assim? Você vai ler comigo agora, daqui a pouquinho, a respeito do que aconteceu.
para que fosse colocado domingo como dia de guarda. Agora eu quero que você perceba aí, eu vou lhe dar os textos bíblicos para você perceber as grandes pessoas que observaram o sábado. Então leia comigo nesse gráfico aí, ó. No primeiro lá, o primeirinho. Quem foi no princípio que guardou esse dia? Você viu o texto lá de Gênesis 2, de 1 a 3, e tem lá embaixo, ó. O próprio Deus guardou esse dia. Depois veio Adão, depois veio Moisés, cerca de 1500 anos após a criação. Aí você vai ter lá Isaías, 700 anos, né? Porque ele vem em decrescência, né? Assim, ele vai diminuindo até ele chegar ao marco zero e ir em ordem crescente. Olha só aí, Jeremias e Ezequiel, 600 anos aí antes de Cristo. Esdras e Neemias, 420 anos antes de Cristo. Jesus agora, lá no primeiro século aí após ele, né? Jesus nasceu, marcou o primeiro século. Você viu o texto bíblico aí que diz que ele também guardava os sábados. E quem mais? Maria, a mãe de Jesus, guardava os sábados. Os apóstolos, sim, os apóstolos no primeiro século guardavam o sábado. E o povo de Deus. Olha, eu gostaria de ler com você esse texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Ele não está aí, tá? Ele não vai aparecer na sua telinha. Mas você pode pegar a sua Bíblia, assim como eu estou pegando a minha. Ó, peguei minha Bíblia aqui, tá bom? E nós vamos juntos fazer esta leitura de Apocalipse. É o último livro da Bíblia, então é facinho de você encontrá-lo, tá certo? Apocalipse, capítulo 14, versos 12. Apocalipse 14, versos 12. O texto, ele vai dizer o seguinte, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe para que tempo essa mensagem foi escrita? Para os dias de hoje. Você sabia que você está envolvido nessa profecia? Se você está sendo perseverante, se você está dentro desse povo que quer ir morar no céu, então você precisa começar a guardar esta verdade bíblica e observar o mandamento do Senhor. Viu o que o texto disse? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Então você também precisa começar a observar, não por legalismo, tá? Mas sim por obediência e por amor a Deus. É assim que a gente faz. Olha, e por fim, na nova terra, se você quer estar lá junto com o Senhor, quando a nova Jerusalém descer, você também vai estar lá observando esse mandamento do Senhor. Porque como a gente viu no estudo a respeito das leis, esse e os outros 9 são mandamentos eternos e eles não vão cessar quando vier a nova Jerusalém. Eles vão permanecer. Amém? Olha, nós vamos ver agora 7 principais motivos aí, tá bom? Para que a gente comece a observar o mandamento do Senhor. A Bíblia ensina que apenas o 7º dia é o sábado do Senhor. A gente viu isso agorinha. Você viu também? Olha aí. Então vamos ler um dos primeiros motivos e eu vou te dar o texto bíblico aí para você pesquisar. Tá certo? Olha aí, apareceu na sua telinha e ele diz assim: quando Deus deu os 10 mandamentos a seu povo, ele também deixou claro que nenhum ser humano deveria mudar suas ordens. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Você viu como é importante? Deus não deu permissão a ninguém de mudar o mandamento do Senhor. Olha só, o segundo motivo está na sua telinha e ele diz assim: o próprio Deus prometeu não alterar os seus mandamentos.
Você pode ler isso em Salmos 89:34, Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. Você vai ver Deus prometendo que Ele mesmo não alteraria os seus mandamentos. Então, se Deus não deu permissão para ninguém alterar, se o próprio Deus não alterou, então por que que hoje ainda se dizem que o domingo é o dia de se observar? Inclusive, vai existir o dia ao qual ele vai ser decretado como obrigatoriedade a sua observância, tá? Mas esse é um estudo profético que nós vamos fazer depois que a gente conseguir concluir esse estudo bíblico, tá certo? Ó, já comecei a dar pistas dos próximos estudos. Você vai ver, vai ser uma bênção. Mas como você viu, Deus prometeu que não alteraria, nem ele e nem deu permissão para ninguém alterar. Então vamos ao terceiro motivo. Ele diz assim, olha, Jesus também não anulou e nem mudou o sábado. Pelo contrário, ele confirmou. Você vai ver isso em Mateus 5, do 17 ao 18. Mateus capítulo 5 ele é conhecido como o Sermão do Monte. Para muitos que estudam, eles chamam esse aí de ser os 10 mandamentos, né? Da maneira moderna, digamos assim, que Jesus ensinou. Os mesmos mandamentos que Moisés recebeu, esses aí eles vai trabalhar nessa mesma temática aí, nos ajudando a compreender de uma maneira mais especial ainda. O quarto, ele diz assim, ó, os discípulos e os apóstolos continuaram guardando o sábado. Tiago 2, do 10 a 11. O que mais? Deixa eu só te explicar uma coisa. Apóstolo só existe aqueles 12 que Jesus os instituiu como apóstolos. Então não existe essa conversa de hoje em dia alguém está se intitulando apóstolo. Ah, eu sou o apóstolo. Não existe isso. Apóstolo eram aqueles 12 e ninguém mais, tá certo? Outra coisa, discípulos, aí sim são todos os seguidores de Cristo. São todos aqueles que têm sido discipulados ou que têm aprendido, assim como você está estudando a Bíblia agora comigo. Então você é um discípulo de Jesus. Entendeu? Então nós vamos ler agora o quinto motivo para se observar o sábado ainda nos dias de hoje. Olha aí, apareceu na sua telinha. E diz assim, o livro de Atos menciona 84 vezes o sábado sendo observado pelos seguidores de Cristo. Todos abrangendo um período de 14 anos depois da ressurreição de Jesus. 2 sábados estavam lá em Antioquia, no livro de Atos, capítulo 13, verso 14, 42 e 44. Um sábado foi em Filipos, Atos 16, 13. 3 sábados em Tessalônica, Atos 17, de 2 a 3. E 78 sábados foi na cidade de Corinto, Atos 18, verso 4 e 11. Então aí você consegue perceber que 14 anos após a ressurreição de Jesus, ainda assim as pessoas observavam o sábado como sendo o dia do Senhor. Eu acho que você chegou até aí e já está se perguntando, então por que estão falando do domingo? Tenha calma, você vai daqui a pouco compreender onde iniciou essa história da observância do domingo. O sexto motivo, ele diz, João, o último dos 12 apóstolos a morrer, guardou o sábado. Temos mais um motivo e vamos ler agora, tá certo? De acordo com a lei de Deus, o dia do Senhor é o sábado. Então, olha só, temos vários motivos na Bíblia, mas o principal eu diria que é esse. Deus deixou decretado que assim seria. E tem um adágio popular que ele diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Viu como é legal isso aí? Deus pode e Deus manda. E você obedece assim como eu. Mas talvez você se pergunte, mas hoje estamos nos dias modernos. Não tem como fazer isso. Na verdade, tem. Agora você vai precisar abrir mão de você mesmo e confiar mais em Deus, tá bom? Para que assim você possa ser obediente ao Senhor. Olha aí, nós agora vamos começar a compreender
como é que houve essa mudança do sábado para o domingo. O Império Romano versus o cristianismo. Bem chocante essa imagem, né? Na verdade, eu até tirei alguns slides que estavam prontos aí, porque eu achei muito forte as imagens. Mas você começa a perceber aí que o Império Romano, e isso você consegue perceber aí com um simples estudo profético de Daniel, você consegue perceber que o Império Romano, ele tirou a lei do Senhor e alterou ela conforme o seu padrão. Você vai perceber também muitas outras coisas que o Império Romano fez. E aí você basta fazer qualquer pesquisa simples no Google que você vai conseguir perceber a grande atrocidade que foi nesse período aí, que o Império Romano governou contra o cristianismo. Eu vou lhe mostrar algumas imagens para que você possa entender como que eles foram fazendo para haver esta mudança. Olha só, essa primeira imagem vai lhe apresentar aí pessoas que estão envoltas aí, né? Se você for ver, vai ter uma fila de cristãos aí do seu lado direito, no caso aqui do lado esquerdo meu, mas do seu vai ser o direito, tá bom? Você vai ver uma fila de cristãos aí enrolados aí em esses matos secos aí para que eles pudessem tocar fogo nas pessoas. Era assim que eles faziam. Não quero obedecer, eles faziam essas coisas horríveis. Olha aí, você tem a imagem agora do Coliseu. O Coliseu foi um lugar que você já ouviu falar. Mataram-se muitos cristãos lá. Ora brincava de lança, de flecha, outra hora saltava para os leões. Foi algo terrível, porque os cristãos ainda assim observavam todos os mandamentos do Senhor e não negavam a Deus, não negavam a sua fé em Jesus. E infelizmente, eles sofreram bastante, foram mártires para que eu e você pudesse ter hoje essa verdade em total possibilidade de conhecimento. Homens que estavam sendo ali inspirados por Deus não desistiram em nenhum momento de guardar esta grande verdade bíblica. Hoje, por isso que eu digo, nós temos sim possibilidades de obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Mas eu ainda não lhe disse quem foi que mudou. E você vai ver comigo agora o personagem principal que alterou o mandamento do Senhor. Na verdade, foram 3 mandamentos. Mas hoje nós vamos estudar a respeito do sábado, tá certo? Olha aí na sua telinha o personagem principal dessa história. O imperador Constantino o Grande, esse que reinou aí por volta de 306 a 337 depois de Cristo. Esse rapaz aí foi o grande responsável pela mudança do sábado para o domingo. Você vai conhecer mais dessa história com poucas pesquisas. Basta ir lá no YouTube, eu lhe recomendo o canal do Dr. Rodrigo Silva. Ele faz uma análise a respeito do que foi e como foi feita essa mudança. Tá bom? Basta só pesquisar lá do sábado para o domingo, ou como eram os mártires na Idade Média ali, quando era o Império de Constantino, como foi as torturas que o Império Romano fazia. Basta pesquisar isso aí, ele tem vídeos lá excelentes lhe explicando toda essa história, tá bom? Ou você pode fazer a sua própria pesquisa no Google, tá? Mas deixa eu ler com você o decreto que Constantino deu, mudando ou dando autorização para mudar o sábado para o domingo, e assim o poder político começou a se misturar com o poder religioso que antes não havia, tá? Antes a igreja de Roma era sim uma igreja abençoada que seguia os mandamentos do Senhor. Era a igreja apostólica, sim, e infelizmente ela acabou se desviando daquilo que era o seu papel. Leia comigo agora o decreto de Constantino. Ele diz assim: que os juízes e o povo da cidade, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol,
Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas do céu. Você viu? Nas primeiras linhas ele já fala: repousem no venerável dia do sol. Talvez você estivesse pensando que isso era invenção minha, não é? Mas esse é um documento oficial. A Igreja de Roma, ela trabalhou junto com o Império. E infelizmente foi uma ruína total para o cristianismo. E até hoje isso ainda pode ser visto. Aí você tem a imagem de Roma. Aí você tem a imagem de um centro muito rico. Isso é verdade. Mas que infelizmente abriu mão do princípio cristão para que ele pudesse viver os seus próprios querer, para que ele pudesse viver a sua própria vontade. Mas você não é obrigado a fazer isso. Você que tanto protestou já, você não é obrigado a se curvar diante daquilo que não é verdade. E você, meu querido irmão, você pode tomar a sua decisão. Você pode passar a observar aquilo que o Senhor tem lhe instruído, e não aquilo que você foi ensinado a vida inteira de maneira errada. Tome a sua decisão ao lado de Cristo. E falando assim, eu gostaria de te convidar para fazer aquela declaração de amor para Deus, para tomar aquela decisão junto do Senhor. Essa decisão não é comigo, essa decisão é com Deus. Tenha certeza que os céus estão abertos nesse momento, esperando que você se declare para Deus, esperando que você tome essa decisão junto do Senhor. Os anjos do céu, o seu anjo da guarda, o seu anjo que está aí ao seu lado, ele que também é o seu anjo relator, está ansioso para escrever nas páginas celestes essa decisão que você vai tomar comigo. Então vamos juntos ler essa pequena declaração de amor para o Senhor. Então vamos ler? Diz assim: diante da verdade, reconheço que a guarda do domingo foi instituída por homens, e a gente acabou de ver isso. Creio que o domingo é um falso dia de guarda. Desejo guardar o verdadeiro dia de descanso, o sábado do Senhor da criação. Deixa eu te falar uma coisa. Não quer dizer que você deve simplesmente parar no dia de sábado e só adorar a Deus nesse dia. Todos os dias são do Senhor e todos os dias você deve sim adorar ao Senhor. Não tem nada errado você parar no dia de domingo, por exemplo, e adorar ao Senhor. Não tem nada errado você parar no dia de domingo e passear um pouco com a tua família. Mas quando você troca o sábado, quando você começa a praticar os seus próprios desejos, quando você começa a cuidar dos seus próprios interesses no sábado que o Senhor instituiu, aí você entra em problemas. E esse problema que você entra não é comigo, é com o próprio Deus. Porque o Senhor disse para não fazer, entendeu? Então você não pode fazer isso. O estudo de hoje ele terminou. Mas não precisa ficar triste, porque amanhã tem mais. Amanhã continuaremos estudando e aprendendo mais verdades da palavra de Deus. Se por acaso você ainda não ficou convencido, tem muitos outros textos que você pode estudar junto comigo e tirar as suas dúvidas. O meu número passou agora aí nessa telinha. Você pode voltar um pouquinho e pegar ele, mas eu vou lhe dizer, é o 9977 8094. Anota aí, pode me mandar um zap, tá bom? Se você ficou com dúvida, terei todo o prazer e alegria de te ajudar, tá certo? Então que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa a religião que você é,
Se você é um sincero adorador de Deus, faça essa oração comigo, para que você guarde nos céus essa grande decisão que você acabou de tomar após esse maravilhoso estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai querido, conhecer a Tua palavra é algo que nos liberta, mas ao mesmo tempo, Senhor, tomar a decisão de segui-la nem sempre torna-se fácil. Então quero te pedir, Senhor, para que o Senhor me ajude e ajude também ao meu querido irmão que está orando comigo a continuar firme e a cada vez mais se firmar nos caminhos do Senhor. Essa decisão que foi tomada hoje, que ela seja consagrada aos céus e que o Senhor nos ajude a nos mantermos sempre firmes diante desta postura que aqui tomamos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um desses que está ouvindo esses estudos bíblicos. Que o Senhor abra as portas dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas. A Ti, somente a Ti, somos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, tá bom? E faz aquele combinado lá, compartilha com teus amigos, deixa teu like e vai catucando as pessoas aí, olha, assiste o vídeo. Aí tem muita coisa boa, tá certo? Até lá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos abençoe.